Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BrasaCast. Eu sou a Larissa, analista de marketing aqui na Brasa, e hoje o papo é para você que já pensou em estudar fora, mas ainda não sabe nem por onde começar. A gente vê muita gente falando do resultado final, então a aprovação, a faculdade, o país, mas e o caminho até chegar lá? Hoje eu tô aqui com a Carolina Brum, que faz mestrado em Direito Chinês na Zhejiang University em Hangzhou, na China. E o mais legal é que a trajetória dela não é nada óbvia. Então hoje a gente vai focar justamente no processo. Então, como começou, o que foi difícil e o que ninguém conta. Carol, para começar, eu queria que você se apresentasse rapidinho. Então, quem é você, o que você estuda e o que você está vivendo aí na China? Primeiro, muito obrigada, Lari e a equipe do BrasaCat pelo convite. É muito bom ver as pessoas se interessando cada vez mais pela China. Como a Lari apresentou, meu nome é Carolina. Eu sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, onde eu graduei em Direito na PUC Minas em 2022. Eu estou na China já tem mais ou menos uns 8 meses. Não é minha primeira experiência no exterior, mas é a mais longa. E, assim, todo dia é uma aventura. Eu amei. Voltando um pouquinho, você falou que não é a sua primeira experiência no exterior. Então, como foi que essa ideia assim apareceu? Parecia possível? Foi um pouco mais distante da sua realidade? Para mim teve um momento que foi, ok, é de verdade, agora eu vou tentar. Teve esse momento para você também? Assim, sendo honesta, eu sempre me interessei por países asiáticos. Originalmente, a minha intenção era ir para o Japão, mas depois de sentar e analisar as perspectivas de carreira, eu percebi que a China era a melhor opção. Foi uma escolha que fez sentido para mim, porque eu já tinha um nível conversacional de mandarim, e eu não queria ir para um país que eu não soubesse falar a língua e não conseguisse aproveitar a experiência de morar lá. Então, durante a minha graduação, eu fiz intercâmbio no Canadá por um semestre, mas direito é uma profissão que, a menos que você tenha uma carreira muito específica, é difícil você ter uma projeção internacional. E, mais importante, é difícil você ter férias tão longas que te permitam viajar para países mais distantes, com o tempo de aproveitar o que eles têm a oferecer. Então, pensando em tudo isso e analisando também as oportunidades de bolsa, custo de vida no exterior, comparando a China com países da Europa e a América do Norte, a China ficou sendo a primeira opção para mestrado. Então, voltando à sua pergunta, a ideia de estudar fora sempre esteve ali. Logo antes de formar, eu tentei a bolsa Next do Japão. Aí, quando eu não passei, eu parei. Analisei porque eu não tinha passado e aí bolei uma estratégia para os próximos 2 anos para chegar onde eu queria e que é onde eu estou hoje. Mas assim, logo quando abriu o processo de aplicação para a China, rolou uma dúvida e várias sessões de terapia. Será que é realmente isso que eu quero para o futuro? E se não der certo? E se der certo? E eu admito que não existe uma resposta pronta para isso. Eu tenho a minha filosofia pessoal de vida, que é o que for para acontecer, acontecerá, e que a vida tem um jeito, né, de te colocar no caminho que você tem que trilhar. Então eu acreditei nisso e fui. Que incrível, você mencionou, né, sobre ser a opção que fazia mais sentido para você. E isso é algo muito importante, porque durante o processo de aplicação a gente tem muitas informações, né? A gente recebe muitas informações diferentes em vários lugares diferentes, surgem muitas dúvidas. A gente fica, meu Deus, para onde eu vou? Qual faculdade eu devo escolher? Então, eu queria até saber como foi esse começo para você, né? Esse processo. Teve alguma parte assim que demorou para entender mesmo? Porque é complicado um pouquinho, querendo ou não. Olha, eu vou te falar um negócio. E que eu acredito que todo estudante que já se interessou pela China passou. Eu acho que não existe um ponto que você entende o processo. A realidade é que nem o pessoal que trabalha com o processo entende o processo. É um pesadelo kafkiano. Dito isso, eu só estou aqui hoje pela bondade das pessoas que já passaram por esse processo e disponibilizaram a fazer chamadas de horas, responder mensagens em fusos terríveis e compartilhar o que deu certo e também o que deu errado. E nos momentos de ansiedade, quando não saía o resultado e ninguém tinha notícia de nada, também tem a página no Reddit chamada Liu Xueshan, que eu ficava atualizando de 5 em 5 segundos para ver se tinha notícia nova. Essa ansiedade, ela faz parte, parece que ela acompanha em todo o processo. Você tinha até mencionado também sobre a bolsa, né, que você tinha pesquisado no Japão. E eu soube que você tem a bolsa, né, do governo chinês, que é o CSC, acho que eu tô certa. Então, em que Uhum. momento você descobriu essa possibilidade e como foi aplicar para essa bolsa? E você acredita que isso muda a percepção sobre estudo fora? Porque envolve os custos, envolve a possibilidade de se manter por lá. Então, como foi tudo isso para você? Então, a bolsa do CSC, Chinese Government Scholarship, eu creio que é a principal razão que muitos estrangeiros hoje pensam em estudar na China.
ela cobre um determinado valor de tuition, acho que uns 30 ou 60 mil por aí, mas muitas faculdades elas abrem mão do resto, e não as de Pequim não abrem não. Mas além da bolsa, você também pode morar grátis no campus ou ganhar um auxílio de 700 yuan, que é praticamente a mesma coisa do real, para morar fora. E ainda tem uma ajuda também de custo que você ganha todo mês, e esse valor ele varia dependendo se você faz bacharelado, mestrado, doutorado ou curso de línguas. Quando eu fui conversar com a primeira pessoa que eu incomodei para perguntar como estudar na China, ele me contou dessa bolsa. Mas existem muitas outras e ele mesmo não tinha a bolsa do CCC e sim uma do WTO, para o curso específico que ele estava fazendo. Então, na verdade, assim, falar dessa bolsa podia dar uns 3 episódios de podcast, porque é realmente muita informação confusa e descentralizada. Então, assim, na falta do podcast, eu vou dar o meu conselho, que é entrem em contato com as pessoas que têm essa bolsa, que estudam na faculdade que você quer estudar, e use o LinkedIn ao seu favor. Ligue para as faculdades que você tem interesse, liga para a embaixada, incomoda todo mundo que tem que incomodar. Né? É um processo muito complicado e se você não procurar se informar, dificilmente a informação vai cair no seu colo. Então você vai acabar errando uma coisa que é uma regra não escrita. Mas eu posso dizer, porque eu fiz uma planilha comparando, você não vai achar uma bolsa tão boa quanto a do CSC em outros países. Se você vive uma vida regrada, você consegue sim usar essa bolsa para viajar. Claro que sim, vai depender de onde você mora aqui na China, mas o custo de vida no geral é relativamente baixo. Então eu sinto que eu tenho uma qualidade de vida muito superior aqui com essa bolsa que eu teria morando em outro país. Com certeza, essa questão de bolsas de estudo, de custos, tudo isso soma muito. A gente sabe, como estudantes internacionais, o quanto isso é importante. E mesmo com tudo isso, né, essas dificuldades para você encontrar as formações, e agora você conseguiu, você ainda escolheu um caminho que é super diferente do que a gente geralmente vê por aí, né? Que é ir para a China. Então, o que pesou mais na sua decisão e também o que mais te surpreendeu de forma positiva? Você também, né, soube que você criou a brasa local da sua faculdade, então como é esse senso de comunidade aí, por aí? É, bom, como eu mencionei antes, né, tem um misto de saber a língua, ajuda de custo, perspectiva de carreira, mas também tem o fato de que antes de aplicar, eu vim à China e eu me apaixonei, né? Apesar disso, todo dia me surpreendo com esse país. Eu acho que o que eu mais gostei até agora são as inúmeras oportunidades de fazer algo aleatório assim. Eu aprendi a tocar um instrumento de mais de 3 mil anos de idade, a entalhar selo, arco e flecha, jogar xadrez chinês. São oportunidades que, de fato, eu não teria em nenhum outro lugar e se tivesse, ia custar muito dinheiro. Mas outra coisa que me surpreendeu também foi achar tantos brasileiros aqui. Porque nos 4 meses que eu fiquei em Saskatchewan, no Canadá, que é no meio do nada, eu não conheci tantos brasileiros quanto os amigos que eu fiz aqui. Então, apesar dos brasileiros estarem muito espalhados assim na China, eu acho que é por essa distância que a gente valoriza tanto, né, os nossos patriotas. E tem um esforço, existe um esforço, uma vontade da comunidade brasileira de se conectar, trocar experiência, compartilhar oportunidades. A gente tem diversos, além do grupo, né, da Brasa que a gente criou, existem diversos outros grupos separados de brasileiros aqui na China. São brasileiros estudantes, são brasileiros morando. Então, essa comunidade ela se cria e aí a Brasa Local também veio como parte desse nosso esforço para juntar os estudantes e também fazerem oportunidades de networking, relacionamento. Então, eu acho que a melhor parte disso tudo é conseguir, às vezes, estar no grupo. Hoje, esses dias mandaram mensagem, gente, alguém conhece algum dentista? Então, eu acho que esse tipo de comunidade é a comunidade que a gente precisa, né? Principalmente em outros países, para se ajudar mesmo. Eu acho incrível essa, perdão, eu acho incrível essa relação assim que nós brasileiros temos de exterior. Parece que a gente pode até sair do Brasil, mas o Brasil não sai da gente. Então, todo mundo muito relacionado, todo mundo muito junto, se ajudando. Você falou aí de procurar alguém que sabe algum dentista, então todo mundo realmente tá pra tentar fazer a vida do outro ser mais fácil mesmo fora de casa, né? A gente cria a nossa casa fora de casa. Mas tudo isso que você compartilhou, Carol, é muito inspirador. Eu tenho certeza que quem estava em dúvida agora vai aplicar, vai descobrir mais informações sobre esses sonhos, né? Porque são tantas e são tantas oportunidades que você já viveu, que eu venho aqui com minha última pergunta para você. Quais são os seus próximos passos, né? O que você sonha para esse próximo ano de mestrado e também para esse pós?
Bom, as minhas aulas, elas terminam agora no verão, aí já começa a escrita de dissertação. O plano é balancear isso com um estágio ao longo do próximo ano e, quem sabe, depois de formada, conseguir trabalhar fazendo uma ponte entre China e Brasil, né? E aí conseguir trabalhar com esses dois países, uma viagem assim de lá para cá. Muito incrível. E para fechar, Carol, se você pudesse falar com essa Carol lá do começo, que ainda estava descobrindo o processo, estava tentando entender tudo isso, o que você diria para ela? Olha, não desista. Porque processos de aplicação, eles realmente testam a sua vontade de querer estudar em outro país. Mas essa é a parte mais difícil e no final todos os esforços eles valem a pena, sendo o resultado inicial que você tinha imaginado ou algo bem diferente. Zhejiang, por exemplo, não era na minha primeira opção. Mas é a opção que hoje em dia eu olho e falo, nossa, eu estou mais feliz aqui do que na minha primeira opção, então graças a Deus eu vim. Eu acho que assim, tanto que a China, vamos dizer assim, não era a minha primeira opção, era o Japão, né, que eu tentei ir. E hoje em dia eu sou, graças a Deus, eu não fui para o Japão. Então, assim, sinceramente, porque eu vejo várias pessoas passando por isso, vários amigos meus que tentaram aplicar e às vezes não conseguiram da primeira vez, ou que aplicaram e aí não conseguiram e aí me mandam mensagem, não sei o que que eu faço. Olha, o que for para ser, será. Eu tenho certeza que todo mundo vai pro lugar perfeito, né? E assim, eu não tinha essa certeza quando eu estava aplicando, mas é importante acreditar, né? Confiar. Eu confio nisso também. Eu sinto que o que é nosso está guardado e não é um processo fácil, mas eu costumo dizer que é um processo que vale a pena. E eu acho que esse episódio mostra muito isso, né? Que o mais difícil não é só aplicar também, é entender por onde começar. Então, se você ouviu a história da Carol e se identificou, ou sentiu que ainda está meio perdido nesse processo, a Passaporte Brasa é para você, ela existe justamente para isso, para te ajudar a entender o caminho, a organizar as informações e também se conectar com pessoas que já passaram por isso, né? Pessoas como a Carol. Então, se você quer começar, começa por lá. É oportunidade gratuita, é online, é para todo mundo. O link vai estar na bio da Brasa. E, Carol, muito obrigada por ter topado estar aqui com a gente. Foi uma experiência maravilhosa. Eu amei saber mais da sua faculdade, do seu processo, tudo que você já viveu aí na China, uma experiência totalmente diferente. Então, muito obrigada por estar aqui hoje. E a gente se vê no próximo episódio do BrasaCast. Tchau.